Bom dia a todos, dando sequência à aula do projeto Aprender Mais Codor desta semana, com a disciplina de matemática anos finais. Concluindo, a partir de então, a matriz de referência de matemática, mais precisamente o tema 4, com os descritores 36 e 37, que versam sobre o tratamento da informação. Então, o descritor 36 tem como objetivo resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e ou gráficos. Nesse momento, nos apropriemos de conceitos primitivos da geometria euclidiana, tais como o ponto, a reta e o plano, pois estas tabelas nada mais são do que esta composição, né, de linhas e colunas, onde nós temos ali uma relação de dependência unívoca entre duas variáveis, que é a própria ideia de função, né? Esta ideia que nós temos uma noção intuitiva pelo próprio plano cartesiano, que é esta interseção entre duas semirretas, onde essas variáveis, né, representadas pelo par ordenado x e y, ela é dada por um par, por um ponto, esse ponto que é feito uma interseção entre esses dois eixos. E essas variáveis que podem ser tanto qualitativas quanto quantitativas. Então, ambos são utilizados para apresentar, né, um conjunto de dados, tornando ali aquela informação mais sucinta, né, e, de certa forma, mais visualizativa. Tanto que, tanto a tabela quanto os gráficos são utilizados como imagens em algumas situações, tá? E aí nós podemos fazer essa manipulação utilizando, né, as formas geométricas, inclusive esses gráficos, eles podem, né, no nível que vocês estão, são explorados geralmente os de colunas, os de linhas e os setores, né, que são geralmente os circulares. Então, a gente, a partir de agora, nós vamos observar estas informações sendo apresentadas com esses dois tipos de recursos, né, visualizativos, e extrair, a partir dali, essas informações. E, em alguns casos, até mesmo resolver, né, aplicando ali conceitos tanto aritméticos quanto algébricos. Então, nós temos aqui, né, a primeira situação, problema. O consumo de água em residências é medido em metros cúbicos. Observando o gráfico abaixo, o consumo de água da casa de Carlos em 5 meses. Então, nós temos aqui, né, uma disposição desses dados, onde o eixo das abscissas caracteriza esses meses, consta na questão, são 5 meses, e o eixo das ordenadas, né, que é esta reta aqui vertical, caracterizando o consumo. E aí a questão pede para a gente, né, na casa de Carlos, os 2 meses em que o consumo foi maior que 40 metros cúbicos são. Então, não tem como você perder uma questão como esta, né? A própria imagem já especifica esses dados, né, em cada uma das formas aqui retangulares, né, que aqui nós temos um tipo de gráfico denominado gráfico de coluna. Então, esse consumo foi maior, né, que 40 nos meses de janeiro e abril, né? Então, gabarito item A, né? Então, não foi preciso você resolver aqui, apenas interpretar esse contexto. Uma outra situação, problema, já aqui exposta, né? Foi feita uma pesquisa com 138 alunos do 9º ano sobre o esporte favorito, e aí nós já vamos frisar aqui essa informação, ó, que foi exatamente a quantidade, né, de alunos que foram entrevistados. Então, cada aluno, ele votou em apenas um esporte. Tá aqui essa caracterização, né? Nós podemos aqui observar o gráfico ao lado, né? Cada modalidade de esporte representando aqui uma cor ou um formato, né? São quatro tipos de esportes: natação, basquete, vôlei, futebol, e cada partição, aqui nós já temos um outro tipo de gráfico, que é o gráfico de setores, nós já conseguimos, ou circular, nós já conseguimos perceber essas fatias, né? Numa linguagem mais popular, ele é chamado de gráfico de pizza, né? Assim que é conhecido em algumas situações. Então, aqui eu visualizo pela própria circunferência
E aí nós sabemos que uma circunferência, pela própria soma dos ângulos internos de um quadrilátero, sempre é equivalente a 360 graus. Né? Então, pela própria ideia do plano cartesiano, essa ideia de inclinação, ela surge numa origem, o sentido, ele é anti-horário, então, e aí vocês vão compreender isso aqui mais à frente no ciclo, né, trigonométrico, que parte, né, de uma inclinação aqui de 0 graus, ou de uma origem, e esse sentido, por ser anti-horário, ele vai fazendo aqui, né, em um giro, o equivalente a 360 graus. Basta você lembrar lá dos quadrantes, que é exatamente a subdivisão em 4 ângulos retos aqui, né? Então, são planos, esse plano forma 4, né, ângulos retos, 4 ângulos perpendiculares, por isso que a gente começa a ter essa noção de subdivisão. Então, para isso, a transformação em graus para o percentual é como se o meu total, né, aqui fosse 100% equivalente a 360 graus. Então, você visualiza cada partição desta aqui como sendo, né, pela própria geometria, aí em graus. Então, a questão diz assim, agora responda qual a diferença, então aqui nós já vamos ter um pequeno cálculo, tá? Aqui já vai envolver aqui a operação matemática, né, de subtração, que representando aqui exatamente a diferença entre o esporte mais votado para o menos votado. Então, aqui você analisa o tipo de gráfico, analisa o tipo de esporte, tem o total de pessoas que foram pesquisadas, mas a questão só pede para você essa diferença, né, entre o mais votado e o menos votado. Então, aqui, pela própria especificação numérica na questão, nós temos o quê? Que 60, né, que é exatamente o futebol, o futebol foi o esporte mais votado pela própria numeração, então foi 60, o mais votado, e o menos votado aqui na questão foi natação, né, onde nós podemos observar aqui esse quantitativo, que foi 16. Então, basta você fazer agora aqui, né, esta diferença, e você vai obter o gabarito oficial. Então, tomando emprestado aqui uma casa decimal, 10 menos 6, 4, ficou somente 5 unidades, 5 menos 1, 4. Então, gabarito aqui, item 100. Né? Então, fica bem simples a partir do momento que você consegue observar esses dados numéricos. Aqui nós já temos o perfil do lixo produzido na cidade X, né, caracterizado aqui como 1, papel e papelão, 2, nós temos representação aqui no próprio gráfico de setores, né, o 2, metais ferrosos, o 3, vidro, né, nós já podemos observar que não é essa especificação percentual, e 4 são os outros resíduos. Gente, lembrando sempre, né, que o meu total sempre é 100%, né? A partir do momento que você passa a ter um percentual a mais, já caracteriza aqui como sendo ou 2 vezes mais ou 3 vezes mais, dependendo do contexto. Mas pelo próprio conteúdo de porcentagem, né, que é a cada 100, nós temos aqui essa representação do total como sendo 100%. Né? Até pela própria unidade, né? Se nós transformarmos essa porcentagem na sua forma fracionária ou na sua forma unitária, nós começamos a perceber que esse total ele é, né, 100% pela própria noção de unidade. 100 por 100, 1, né? Já que nós temos aí a caracterização desta unidade. Então, observando o gráfico acima, eles estão divididos em 4 partes, isso já está nítido, né? São tons praticamente semelhantes, mas cada um está com uma caracterização aqui de uma cor, né? Por ser um recurso visualizativo. E podemos afirmar que a produção de descarte de vidro em relação ao total de lixo produzido na cidade X é. Então,
Aqui, basta você verificar, né? Se nós somarmos 21 com 45%, com mais 18%, se nós fizermos esse somatório aqui, nós vamos observar, né, que esta equiparação aqui com relação a outros lixos vai ser exatamente o total, né, de 84%. Só que, para poder fechar esse total aqui, que é exatamente 100%, eu vou ter que fazer aqui a subtração, né? Então, se 100 é o meu total, eu vou retirar, né, esses 84, que pela própria caracterização aqui, 10, né? Então, vou emprestar uma casa decimal, 10 menos 4, 6. Organizando. Aqui ficou 9, 9 menos 8, 1. E aqui é 0. Então, se nós observarmos esse descarte de vidro em relação ao total, né, de lixo produzido na cidade, é exatamente equivalente a 16%, né, que é exatamente para poder fechar aqui o total, né, de lixo produzido. Então, pela própria caracterização, descarta o item A, descarta o item B, e eu já fico aqui, né, com o gabarito item C, ó, equivalente a 16%. Né? Não tem como ser menor que 10%. Então, se eu fizer aqui esse somatório, 84 com 16%, ó, 84%, já era o que tinha sido produzido. Então, o descarte de vidro em relação a esse total é equivalente a 16%, caracterizando o fechamento aí do próprio gráfico de setores, né, que é aqui 100%, tá? Então, gabarito item C. Nós temos aqui uma outra questão, né? Uma pesquisa de opinião foi realizada para avaliar os níveis de audiência de alguns canais de televisão entre 20 horas e às 21 horas. Então, nesse intervalo aqui de tempo, basicamente de 1 hora, né, durante uma determinada noite. Os resultados obtidos estão representados no gráfico de barras abaixo. Então, podemos aqui verificar, né, que nós tínhamos 4 tipos de TVs, mas algumas pessoas até não escolheram nenhum tipo de canal. Né? Então, o eixo horizontal representa esses canais de televisão, porque a própria noção inicial desse gráfico é do plano cartesiano, dessas variáveis ainda estão, né, no seu sentido ainda algébrico. Mas na questão, geralmente, há uma especificação dessas variáveis. Né? O eixo X caracterizando os canais de televisão e o eixo Y caracterizando o número de residências. Então, a questão diz assim: o número de residências ouvidas nessa pesquisa foi de aproximadamente. Então, aqui, se você observar no gráfico de barras, não está especificado como na primeira questão, ainda pouco. Né? Hoje nós observamos que estava acima de cada barra essa representação percentual. Aqui, pela própria organização dessas retas numéricas, né, dista sempre a mesma unidade, como nós já estamos frisando ao longo de todas as aulas, e esta organização ela tem que ser sempre de forma igual. Aqui, o número de residências ela está no intervalo de 0 a 100 e a organização está a cada 20. Ó, a cada 20. Se eu começar de 10 em 10, tem que ser todas de 10 em 10, já que dista sempre a mesma unidade. E essa representação ela vai ser básica, por isso que a questão utiliza aqui a palavrinha aproximadamente, né? Porque aqui nós já sabemos que entre o 20 e o 40, pelo próprio formato aqui da barra, ele está bem no meio, né? Entre 20 e 40. Então, nós vamos considerar aqui como sendo TVA 30, né? O número de residências que assiste. Aqui, a TVB, ela já está um pouco abaixo, né, da TVA. Então, nós vamos considerar aqui como sendo 25, né? 25.
E aí, se você observar, não é essa especificação aqui, ó. Mas aí você tem que supor que entre um ponto e outro, por haver 20 unidades, tem ali esse intervalo, né, de residências, que é exatamente o quantitativo. A TVC já é bem na linha pontilhada, ó. Já é 20, né? 20 residências. A TVD já é também bem na linha pontilhada, que é 100. E tem também as pessoas que têm também o total de residências que não assistem nenhum canal, né? Então, muito cuidado, porque aí alguns estudantes podem caracterizar aqui só até a TVD, né? Então, o número de residências, olha o comando, o número de residências ouvidas nessa pesquisa foi de aproximadamente, né? Então, a questão nos pede o número de residências que foram ouvidas, tá? Então, nós vamos ter que incluir aqui nenhum, que foram, vamos considerar aqui como sendo 19, né? Olha só, tá quase próximo da linha pontilhada. Então, vamos considerar como sendo, né, mais 19. E aí, fazendo esta soma de 2 em 2, né? Ó, 30 com 25, 55, mais 120, né? Resolução aqui da expressão numérica, 175 mais 19, né? Caracterizando 5 e 9, 14, 7 e 1, 8 com 1 que foi 9 e o 1 eu conservo. Então, foi aproximadamente 194 residências ouvidas, né? Com relação aqui a pesquisa de opinião com relação aos canais de televisão aqui mais assistidos. Então, você vai ficar agora aqui, né? 194. Geralmente, numa aproximação, existe a margem de erro, ou para mais ou para menos. Nesse caso, nós não podemos descartar nenhuma das residências que foram ouvidas, né? Então, nós vamos colocar essa margem para mais. Então, o gabarito aqui é item B, né? Nós vamos colocar para 200. Tendo em vista que houve aqui essas aproximações, né, entre 30, 25, então pode haver uma certa diferenciação aqui. Né? Se você colocar aqui 150, já vai ficar muito pequeno. E 250 já é também um número muito maior aí, né? Então, pela própria regra de aproximação, se nós fôssemos aqui anular, esse 9, por ser maior ou igual que 5, a gente eliminaria e acrescentaria 1 no anterior. Então, aqui, o gabarito é item B, né, desta questão, né, que envolve aqui a resolução do problema e a própria interpretação do contexto, que é o ponto forte. O descritor 37, ele já envolve mais uma associação, né, de informações apresentadas em listas e ou tabelas simples aos gráficos, que as representam e vice-versa. Então, você tem que fazer uma associação, porque ora você pode ter um gráfico para ser transformado em tabela, ora você pode ter uma tabela para ser transformado em gráfico. Dentro dos recursos digitais, como, por exemplo, o próprio Excel, para você gerar o gráfico, você tem que ter uma tabela, né? Então, a tabela, ela é base para esta organização. Por isso que é utilizada aqui a expressãozinha vice-versa, né? Porque ambas se correlacionam. Assim como eu não posso preparar, né, este gráfico sem a tabela, essa tabela, ela a qualquer momento pode ser transformada aqui, né, em um gráfico. Então, nós temos aqui uma tabela, né, mostrando o número de pares de calçados vendidos pela loja Pisbem, né, durante os meses de janeiro a abril de 2019. Então, está aqui essa representação. E aí a questão pede para a gente o gráfico que melhor representa essa tabela. Então, por haver essa relação de dependência entre essas variáveis, né? Aqui nós temos dados absolutos para essa representação do gráfico. Nós temos o quantitativo de pares de calçados, né? No mês de janeiro, fevereiro, março e abril.
E agora nós vamos interpretar, né? Temos que associar. Lembrando que, primeiro, é o eixo X, pela própria relação do par ordenado, né? X segundo o Y. Para cada X, há esse Y. E esse X, pelo próprio gráfico, é representando, né? E aí é como se nós fôssemos construir aqui o gráfico dessa função, né? Pela própria função polinomial do primeiro grau, primeiro é x e segundo é y, né? Então, o x representando o eixo das abscissas, o eixo x, e que são os meses, né? E o y representando o número de pares, ó, que é exatamente a quantidade de calçados aqui que foram vendidos a cada mês. Então, nós já podemos observar que professora, mas aí eu estou observando que o J coincide com a origem. Sim, não há esse intervalo aqui na própria questão. Né? Por isso que o 200, que é a quantidade de pares no mês de janeiro, está no próprio eixo. Porque a contabilização do gráfico já se inicia, né, como origem no próprio mês de janeiro. E a partir daí, há agora uma observação. Né? As linhas aqui, elas servem para você fazer essa análise de vendas entre crescente e decrescente ao longo de cada mês. Né? Basicamente, foi um período aqui organizado aqui de vendas. Então, janeiro já dá para a gente observar, todos eles tá no próprio eixo. Agora nós vamos para o mês de fevereiro. Né? Esse mês de fevereiro que já houve uma queda do número de pares de calçados vendidos. Então, não tem como, e aí nós já vamos ficar aqui, né? Aqui, ó, se você observar no mês de fevereiro, pela linha pontilhada, tá somente 100 pares, então tá muito pequeno, né? Aqui no item C já coincide praticamente com essa quantidade aqui de calçados. Então, basicamente, no item D já é crescente, já é a mais do que o mês de janeiro, a gente pode observar que não, né? 185 é menor que 200, então, levando na sequência a quantidade de pontos, ó. O primeiro de janeiro, segundo fevereiro, segundo pontinho aqui, né? O A eu descarto, o item C eu também descarto, porque praticamente coincide. E o item D também é descartado, porque é maior. Né? Então, vamos lá. Março. Terceiro pontinho. 225. Então, março já está lá em 300. Eu já descarto aqui. Lá no item C, é 100 no mês de março. Está muito curto. E aí a gente sabe que foi maior que janeiro. Então, esse pontinho tem que estar acima do mês de janeiro, que é acima do primeiro ponto. Não pode estar abaixo. Né? E no item D também está muito abaixo. Vamos para o mês de abril, para especificar um pouco mais e fazer esta associação. 250 em abril. Então, já foi recorde, né? Até mais que o mês de março. Então, tem que estar no topo, o quarto pontinho. E aqui no item A, ele está coincidindo. Ó. O mês de abril está coincidindo com o mês de janeiro. Não pode, mas foi maior. No item C, o quarto pontinho, ó, já está lá muito acima, 300. E aí eu fico aqui, né? Eu já tinha descartado o item D, porque no mês de fevereiro está acima. Não é acima, né? O mês de fevereiro, ele tem que ser menor que janeiro, pela própria representação aqui dos dados quantitativos. Então, nessa questão, a associação, né, que se você observar, você tem que fazer uma equiparação entre esses dados, né, porque a forma geométrica é o ponto forte, assim como também os dados numéricos é que consolida, né, esse gabarito. Então, nós temos aqui como gabarito oficial o item B. Né? Vamos afirmar, ó, janeiro, aqui, fevereiro abaixo, né, do mês de janeiro,
o número de vendas já foi 185. O mês de março, 225, né, um pouco acima aqui do mês de janeiro. E no mês de abril, nós já podemos observar, né, que já foi bem acima esse total. Né? Então, pela própria análise, ele começa em 200, ora ele decresce, mas aí ele cresce, né, novamente no mês de março, mantendo aí, né, esse crescimento ao longo dos meses especificados na questão, né, que foram os meses de janeiro a abril. Então, gabarito item B. Nós temos aqui agora o inverso. Né? Nós temos o gráfico para ser organizada a tabela. Então, esse gráfico que mostra o resultado de uma pesquisa feita entre os visitantes de um zoológico sobre a preferência dos animais. Então, está aqui. Né? O leão, o jacaré, o macaco, o urso, o leopardo, tudo aqui especificado conforme cada pontinho, já que nós temos aqui um gráfico de linhas. Né? Então, a tabela que deu origem ao gráfico é. Né? Então, uma informação aqui, ela já vai ser importantíssima. Né? Por exemplo, né, nós podemos observar que eles estão a cada 5 unidades no eixo vertical. Né? Já começa aqui com esse quantitativo de preferência com 10 visitantes, né, que foi o jacaré. O leão, basicamente, teve uma preferência aqui por 50 visitantes. E aí nós podemos observar que o jacaré foi aqui o que foi menos votado, de certa forma. Né? E aí nós vamos para o macaco com 20, ó, essa linha. E aí você tem que sempre fazer uma associação. Cada pontinho, ó, linha e coluna. Então, ora poderá aparecer, ora poderá não aparecer, mas você tem que associar esse ponto a esse par ordenado. E aí nós vamos aqui, né? Vamos ver o item A. O item A, ele diz que o leão é 50, o jacaré é 10, o macaco é 20, né? O que já descarta no item B, ó, porque o macaco está 60. Né? Já descarta. No item B, já descarta. No item C, está como 25. Está como 25. E aí nós podemos observar que está em cima do próprio eixo aqui, né, que é 20. No item D, o macaco está como 20. Então, nós vamos ficar aqui entre o item A e o item D, né? Já que nesse tipo de questão tem que haver uma associação. E o urso está aqui como 0. Não. Descarta o item D. Ó. O urso é 60. Pelo contrário, ele foi um dos mais preferidos, né, no zoológico. Foram 60 visitantes aqui que o escolheram. E o leopardo, 45. Então, nós temos 5 tipos de animais, né, na qual foi verificado aqui na pesquisa entre os visitantes. Então, vamos conferir. O leão, 50. O jacaré, 10. Ó. O macaco, 20. O urso, 60. O leopardo, 45. Gabarito, item A. Né? Então, do próprio gráfico, nós também podemos extrair a sua tabela. Né? É isso que o descritor 37 nos garante. Nós podemos fazer esta correlação a partir tanto da tabela quanto de listas, né, verificadas. Bom, pessoal, então estamos concluindo, né, o projeto Aprender Mais Codó, na perspectiva de que vocês façam uma boa prova, né, prova do SAEB, que já tem datas aí especificadas para cada escola. Então, você, enquanto estudante de 9º ano da Rede Municipal de Ensino de Codó, precisa fazer essa prova, tendo em vista que esta prova, ela analisa o índice de desenvolvimento da educação básica do nosso município.
tá bom? Em especial da sua escola. Então, dê o seu melhor. Utilize os próximos dias para você fazer a revisão, já que nesse pequeno intervalo de tempo, nós conseguimos revisar e reforçar 37 desses descritores, lembrando que na prova são 20 questões, então só vão cair 20 desses descritores, mas geralmente são sorteados, então nós não sabemos qual deles é que vai cair. Por isso que é importante que você faça uma associação e estude todos eles, né? Já que é uma revisão de todo o teu ensino fundamental, em especial o ensino fundamental 2, né? Que é do 6º ao 9º ano. E também esta revisão dos descritores, que analisa a tua aprendizagem em matemática, servirá de base também para os seletivos, tanto para o Estado, né? Você já está praticamente aí concluindo seu ensino fundamental, você vai para o ensino médio, e também para outros seletivos locais, como do próprio Instituto Federal do Maranhão, né? O IFMA Campus Codó. Então, dedique-se ao máximo. Qualquer dúvida ou qualquer outra informação, estamos aqui à disposição de cada um de vocês, tá bom? Bons estudos, treinem sempre. Matemática, o segredo é associarmos as definições, as propriedades, os exemplos a outras resoluções de exercícios, tá bom? Então, bons estudos, boa prova a todos e até logo. Tchau, tchau. As aulas de reforço de projeto Aprender Mais Codó me ajudam muito em português e matemática. Venha você também fazer parte desse aprendizado. Olá, queridos alunos do projeto Aprender Mais Codó, bem-vindos a mais uma aula. Hoje é a nossa última aula para encerrar o nosso projeto, tá bom? Então, eu conto com a participação de vocês. Não esqueçam de registrar a frequência, que é muito importante, tá? Para que a gente possa fazer esse acompanhamento, tá bom? Então, na aula de hoje, assim como nós fizemos na última aula, nós trabalharemos um simulado com questões diversas, né, em que a gente vai abordar vários descritores que já foram trabalhados, certo? Então, eu peguei aqui um apanhado de vários descritores para a gente relembrar um pouquinho do que já foi abordado aí ao longo das aulas, tá bom? Então, acompanhe, fique conosco até o final, para que a gente possa ter aí um bom êxito na nossa prova, que já está se aproximando, tá certo? Então, vamos iniciar. Temos aqui a questão de número 1, e na questão de número 1, nós vamos trabalhar o descritor 1. Lembram desse descritor? O que diz o descritor 1? Localizar uma informação explícita em um texto. Então, significa que aqui na leitura desse texto, nós vamos, no enunciado, ele vai estar pedindo para a gente identificar uma informação clara, né? Que esteja explícita, certo? Então, acompanhe comigo a leitura do texto Rua do Sol. Mais um grande acontecimento sacudia a cidade. E toda a Rua do Sol participava da mesma estranha agitação. Os pais confabulavam. Os vizinhos confraternizavam. Havia que olhar as crianças, vigiá-las, evitar que ficassem na rua. A morte poderia surgir inesperadamente, arrastando-as. O primeiro automóvel circulava. Era uma coisa inesperada, que andava por si, como se fosse um trem, mas sem locomotiva. Nada lembrava dos bondinhos a burro que rolavam barulhentos pelas ruas. Muito bem, aqui, né, nós temos o texto e agora vamos para o enunciado da primeira questão. O que o enunciado está pedindo, pessoal? O acontecimento que deixou os moradores da Rua do Sol agitados foi, letra A circulação do primeiro automóvel nas ruas da cidade. Letra B, a confraternização dos pais e das crianças nas ruas barulhentas. Letra C, a atitude das crianças frente aos trens barulhentos.
Ou letra D, a lembrança do barulho dos carros nos trilhos? E aí? Essa informação, ela está explícita, ou seja, ela está clara dentro desse texto. Então, ao retornar à leitura do texto, nós vamos conseguir fazer essa identificação. Vamos voltar aqui para a gente concluir. Então, ele diz assim, mais um grande acontecimento é sacudir a cidade. Aí, mais na frente, ele diz, a morte poderia surgir inesperadamente, arrastando-as. O primeiro automóvel circular. Então, se você observar bem essas frases aí que eu acabei de ler, né, de reler, você vai conseguir chegar à resposta correta lá na primeira questão, que vai ser a alternativa a circulação do primeiro automóvel nas ruas da cidade. Então, o que estava causando toda essa agitação nos moradores da Rua do Sol era a chegada do primeiro automóvel. Onde que eu identifico isso? Lá na frase que eu acabei de ler, né? O primeiro automóvel circulava. Então, essa informação, ela está bem apresentada no texto, ela está explícita, certo? Então, isso que é o descritor de número 1, ok? Vamos seguindo para a próxima questão. Na questão 2, nós temos aqui um texto que trabalha muito com a imagem, né? Nós temos um texto verbal e visual ao mesmo tempo. Então, nós temos aí sexta-feira, dia 2/10, nós temos a previsão aí do tempo, né? Manhã, tarde, noite. Temos aí a máxima e a mínima, né? De graus que vai fazer durante o dia. Temos no sábado, dia 3 também, e no domingo, dia 4, certo? Então, observando bem a imagem, essas informações que estão na imagem, o que essa questão vai trabalhar? Vai trabalhar com o descritor 5. O descritor 5, pessoal, ele pede para a gente interpretar um texto com base em material gráfico. Então, aqui nós temos o material gráfico. Esse material gráfico ele pode ser uma tirinha, ele pode ser um quadrinho, ele pode ser um cartoon, certo? E pode ser esse texto que está sendo apresentado aí para vocês, certo? E o que a questão vai pedir? Ao observar o quadro da previsão do tempo para o final de semana, pode-se afirmar que no sábado haverá sol com, letra A, muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Letra B, algumas nuvens ao longo do dia, à noite ocorrem pancadas de chuva. Letra C, muitas nuvens, à noite não chove. Letra D, pancadas de chuva ao longo do dia, à noite tempo aberto, sem nuvens. E aí, pessoal, pelo que vocês observaram no quadro da previsão do tempo, como é que vai ocorrer essa previsão no sábado? Haverá sol com algumas nuvens ao longo do dia, né? E à noite ocorrem pancadas de chuva. Nós precisamos fazer, né? Vamos voltar a interpretação aí do que está na tela de vocês. Vamos observar que na manhã de sábado, né? Aparece ali o sol, mas aparecem as nuvens. À tarde continua ali do mesmo jeito e à noite nós temos o desenho que representa as pancadas de chuva, certo? Então, pelo que a gente observou aí na imagem, no material gráfico, a resposta correta vai ser a letra B, tá? Então, nós vamos ter um sábado com sol e algumas nuvens, e à noite vão ocorrer pancadas de chuva, tá certo? Ok. Vamos agora para a questão de número 3. Os pancararéis. Conhecedores de cada canto da região em que viveram os cangaceiros, os pancararéis, quando o volante passavam, ajudavam a esconder Lampião e seu bando. Hoje, uma comunidade remanescente dos pancararéis vive na Baixa do Chico, um pequeno povoado situado no interior do Raso da Catarina. Embora as condições de vida sejam bastante simples, os moradores parecem saudáveis. Vivem em casas rústicas, de pau a pique, e recebem água de um poço artesiano, porque a região é árida e agreste. Dedicam-se a pequenas lavouras de milho e feijão e à criação de gado.
Nessa questão de número 3, nós vamos trabalhar com o descritor 15, tá? Eu vou já mostrar para vocês o que o descritor 15 vai estabelecer. O descritor 15, ele trabalha, né, com as relações lógico-discursivas presentes no texto. E essas relações, como a gente já falou aqui, quando nós trabalhamos coesão, coerência, elas são marcadas através de advérbios, de conjunções, de pronomes. Então, quando nós fazemos a coesão, que é a ligação entre os termos de um texto, né, entre as frases, entre as orações, nós fazemos uso dessas palavras. Então, nessa questão, ele vai pedir que a gente consiga identificar, através aí da palavra que ele vai selecionar, qual é o termo, qual é a circunstância que está presente ali, certo? Então, aqui nessa questão está presente o descritor 15, estabelecer relações lógico-discursivas por meio, né, das palavras utilizadas no texto, conjunções, advérbios e etc. Então, aqui nós temos o seguinte trecho. Quando a volante passava, ajudavam a esconder Lampião e seu bando. A expressão destacada, qual é a expressão destacada que não apareceu aí? É o quando, certo? A palavra quando é a expressão que está destacada. Essa expressão quando, ela demonstra uma circunstância de quê? Nós sabemos que quando aí, né, ele é uma conjunção, mas ele expressa uma ideia de quê? De dúvida, de condição, de tempo ou de comparação. Uma questão bem simples que eu acredito que vocês já conseguiram, né, identificar a resposta. Então, aqui nós temos a ideia de tempo presente nessa frase. Então, quando a volante passava, está expressando essa circunstância, tá certo? Passando agora para a questão de número 4. Na questão de número 4, pessoal, nós vamos ter o descritor 18, certo? O descritor 18, ele serve para a gente tentar reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou de uma expressão. Então, dentro desse texto que a gente vai ler aqui, nós temos uma expressão que vai estar lá no enunciado, que a gente vai já ver qual é, e nós vamos tentar identificar qual é o sentido dessa expressão. E nós só vamos conseguir fazer isso quando a gente analisa o trecho dentro do texto, certo? Então, vamos lá. Acompanhe comigo. Amigos de muitos carnavais, os atores Marcelo Serrado e Rodrigo Santoro vão estrear como produtores de cinema. A primeira missão da dupla será transformar a peça No Retrovisor, estrelada por Serrado e Otávio Miller, em um longa-metragem. Mauro Mendonça Filho e Marcelo Rubens Paiva estão fazendo as adaptações no texto original. No Retrovisor foi encenada com sucesso em São Paulo e no Rio, onde reestreia nesta semana e conta as histórias dos amigos Marcos Miller e Ney Serrado, que adoram o teatro amador dos anos 80. Em um acidente, Ney perde a visão e os dois se separam. Eles só se reencontram anos mais tarde, quando Ney se torna um cantor brega rico e famoso. A peça lembra ícones da década de 80, como Cazuza, Legião Urbana, Sex Pistols e outros. Muito bem, mas o que é que a questão quer a respeito aqui desse texto que a gente acabou de ler? Nós queremos saber, né, o significado aí dessa expressão que foi utilizada dentro do texto. Amigos de muitos carnavais. Com certeza vocês já devem ter ouvido, né, essa expressão aí ao longo da vida de vocês. Então, quando ele diz amigos de muitos carnavais, significa que os autores, né, Marcelo Serrado e o Rodrigo Santoro, eles são diretores de peças lançadas no carnaval. Letra B, parceiros de trabalho há muito tempo. Letra C, amigos em qualquer situação adaptada para o teatro, ou companheiros na missão de transformar a peça em filme. Essa resposta também está bem fácil, né? Nós já temos aí, né, os elementos que nos dão esses indícios.
Letra B, né? Eles são parceiros de trabalho há muito tempo. O próprio texto vai apresentar aí algumas dessas informações para confirmar essa resposta, tá? Então, nunca nós podemos pegar a expressão e tentar entender o sentido dela apenas com o conhecimento que a gente já tem. A gente precisa observar aquela expressão dentro do texto que foi apresentado, porque, como nós sabemos, na língua portuguesa, as palavras ganham novos significados, adquirem novos sentidos, né? De acordo com o contexto, tá certo? Então, fiquem atentos, tá bom? A essa observação. Vamos seguindo agora para a questão 5. Na questão 5, tem um texto que eu até já trabalhei com vocês, mas não é com o mesmo enunciado, né? Que é o texto Maneira de Amar, certo? O texto diz o seguinte: o jardineiro conversava com as flores e elas se habituaram ao diálogo. Passava manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando o que lhe confiava um gerânio. O girassol não ia muito com sua cara, ou porque não fosse homem bonito, ou porque os girassóis são orgulhosos de natureza. Em vão, o jardineiro tentava captar-lhe as graças, pois o girassol chegava a voltar-se contra a luz para não ver o rosto que lhe sorria. Era uma situação bastante embaraçosa, que as outras flores não comentavam. Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé de girassol e de renovar-lhe a terra na ocasião devida. O dono do jardim achou que seu empregado perdia muito tempo parado diante dos canteiros, aparentemente não fazendo coisa alguma, e mandou-o embora, depois de assinar a carteira de trabalho. Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e censuravam-se porque não tinham induzido o girassol a mudar de atitude. A mais triste de todas era o girassol, que não se conformava com a ausência do homem. Você o tratava mal, agora está arrependido? Não, respondeu. Estou triste porque agora não posso tratá-lo mal. É a minha maneira de amar. Ele sabia disso e gostava. Esse é um texto do Carlos Drummond de Andrade. No trecho que nós vamos analisar, né? No trecho, em vão o jardineiro tentava captar-lhe as graças. O segundo parágrafo. Vocês estão observando aí que nós temos destacado o pronome oblíquo lhe, certo? E esse pronome oblíquo, ele faz uma retomada de uma palavra que já foi mencionada anteriormente. E é por isso que nós precisamos voltar ao texto para conseguir identificar, né? Que palavra esse li está substituindo. Então, esse termo em destaque refere-se ao seguinte termo do primeiro parágrafo. Letra A, cravina, linha 3, gerânio, linha 4, girassol, linha 4, homem bonito, linha 5. Tá? Então, observando todas essas alternativas, nós precisaremos voltar, né? Lá no segundo parágrafo do texto, né? Em vão o jardineiro tentava lhe captar-lhe as graças. Captar as graças de quem, pessoal? Quando ele fala captar-lhe as graças, esse lhe faz referência a quem? Ao girassol, né? Como é que nós vamos saber que ele se refere ao girassol? Porque lá no parágrafo anterior, né, no primeiro parágrafo, ele estava falando a respeito do girassol, e no segundo ele dá continuidade a essa ideia, e para não repetir a palavra girassol, ele utiliza o pronome oblíquo, tá? Para fazer essa referência, certo? Por isso a importância de nós voltarmos ao texto para conseguir fazer essa identificação, tá bom? Então, aqui nessa questão 5, nós temos presente, mais uma vez, o descritor 15, né? Onde nós utilizamos aí os pronomes, os advérbios, as conjunções, tá? E todas os outros conectivos que nós já estudamos, tá certo? A questão de número 6, nós vamos trabalhar com o descritor 13. Esse descritor 13, ele vai abordar a questão das marcas linguísticas
do locutor e do interlocutor. Tá? Lembram que quando nós trabalhamos com variação linguística, nós falamos de variação linguística, nós abordamos esse descritor, certo? Então, aqui nessa questão vai estar em evidência esse descritor de número 13, tá certo? Acompanhe com atenção a leitura do texto. Oi, André. Pessoal aqui em casa até que se vira. Meu pai e minha mãe trabalham, meu irmão está tirando faculdade. Minha irmã mais velha também trabalha, só vejo eles de noite. Mas minha irmã mais moça nem trabalha nem estuda. Então, toda hora a gente esbarra uma na outra. Sabe o que é que ela diz? Que é ela que manda em mim. Vê se pode. Não posso trazer nenhuma colega aqui. Ela cisma que criança faz bagunça em casa. Não posso nunca ir na casa de ninguém. Ela sai, passa a chave na porta, diz que vai comprar comida. Ela vai namorar. E eu fico aqui trancada para atender telefone e dizer que ela não demora. Bem que eu queria pular a janela, mas nem isso dá pé. Sexto andar. Aí eu inventei que o Roberto, um granfino que ela quer namorar, tinha falado mal dela. Não era para eu ter inventado nada, saiu sem querer. Sai sempre sem querer. O que é que eu posso fazer? E dá sempre confusão. É tão ruim. Escuta aqui, André, você me faz um favor? Para com essa mania de telegrama e me diz o que é que eu faço para não dar mais confusão. Por favor, sim, Raquel. Então, aqui vocês observam, né, no texto, que é uma comunicação entre dois interlocutores, o André e a Raquel, né? A Raquel escreve para o André, certo? A Raquel é o remetente aí dessa carta, desse texto, e o André é o destinatário, né? A pessoa para quem ela escreve, certo? E o que a questão vai pedir é em relação ao uso da linguagem, certo? Acredito que vocês conseguiram observar que esse texto ele faz uso de uma linguagem informal, certo? Ele consegue comunicar muito bem a mensagem, mas em vários momentos ela não está preocupada com a norma padrão da língua portuguesa. Ela utiliza a linguagem de uma maneira mais popular, né? Mais parecida com aquela linguagem que nós utilizamos na nossa fala do dia a dia, certo? Vocês vão identificar o trecho que exemplifica o uso da linguagem informal, enfatizando a intimidade entre os interlocutores. Então, eu comentei com vocês, quando eu falei de variação linguística, que a nossa linguagem, ela depende muito do ambiente em que a gente está, das pessoas com quem a gente conversa, certo? Então, do grau de intimidade. Então, dependendo do grau de intimidade, essa linguagem ela pode ser mais formal ou mais informal, certo? No caso, a Raquel, ela tem um grau de intimidade grande, né, com o André. Então, isso faz com que a linguagem que ela utiliza no texto seja uma linguagem mais espontânea, né, mais simples. Então, vocês irão aqui nessa questão identificar qual dessas frases representa esse tipo de linguagem. Letra A, meu pai e minha mãe trabalham. Letra B, não posso trazer nenhum colega aqui. Letra C, mas nem isso dá pé. Ou letra D, por favor, sim. Qual seria o exemplo que melhor expressa o uso da linguagem informal? O que vocês acham? Respondam aí. A resposta correta vai ser a letra C. Nem isso dá pé. Nós temos ali um uso de uma gíria comum, né, entre os adolescentes, certo? Então, vocês vão observar lá no texto que ela utilizou várias, não foi só essa, né? Mas entre as alternativas que nós temos, a que representa melhor a linguagem informal seria essa alternativa. Lá no comecinho do texto, ela também fez uso de várias outras expressões de linguagem informal, quando ela diz aqui, o pessoal aqui em casa até que se vira. Mais na frente ela diz, meu irmão está tirando faculdade.
E mais um pouquinho ela diz, vejo eles de noite. São exemplos também de linguagem informal. E ao longo do texto, se a gente for enumerar, nós temos vários outros exemplos, certo? Mas entre os exemplos da alternativa que nós temos aqui, a que vai representar essa linguagem é a letra C, por conta dessa gíria, né? Mas nem isso dá pé, ok? Vamos seguindo agora para a questão de número 7. Na questão de número 7, o texto é cidadania, direito de ter direitos. Vamos acompanhar. Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. É poder votar em quem quiser sem constrangimento. Há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam estágios de cidadania. Respeitar o sinal vermelho no trânsito, não jogar papel na rua, não destruir telefones públicos. Por trás desse comportamento está o respeito à coisa pública. Foi uma conquista dura. Muita gente lutou e morreu para que tivéssemos o direito de votar. É um texto do Gilberto de Menstein, tá? Cidadão de Papel. Nessa questão 7, a gente vai trabalhar com o descritor 14, distinguir um fato de uma opinião relativa ao fato. Nós também falamos aqui, pessoal, da diferença entre fato e opinião. Lembram disso? Dessa distinção entre fato e opinião. Então, nós precisamos, quando fazemos a leitura de um texto, conseguir perceber o que é fato, que o autor está transmitindo ali como informação para a gente, e o que é o ponto de vista do autor. E muitas vezes, para apresentar esse ponto de vista, essa opinião, o autor ele faz uso de várias palavras que nós, enquanto leitores, precisamos estar atentos para conseguir perceber. Então, através de um adjetivo, através de um advérbio, através de uma outra expressão, ele pode expressar a sua opinião, mesmo que de forma implícita, certo? Então, você, enquanto leitor, deve ficar atento a isso. Tá certo? O que diz aqui a questão 7? O trecho que indica uma opinião em relação à cidadania. Nós acabamos de ler, né, o texto falando sobre o que é cidadania, na opinião do autor Gilberto de Menstein. Segundo ele aí, né, ele explicou o conceito de cidadania, e no texto nós temos uma frase que esclarece a opinião do autor. Entre as opções que nós temos aqui, letra A, é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. Nessa frase, ele está expressando uma opinião. Letra B, é poder votar em quem quiser. Letra C, revelam estágios de cidadania. Ou letra D, foi uma conquista dura. Em qual desses trechos é presente a opinião do autor? Observem aí direitinho e comentem aí, né? Façam aí os comentários de vocês. Nós temos aqui a alternativa D como opinião. Por que a alternativa D? Quando ele diz foi uma conquista dura, ali nós vamos retornar lá no texto para a gente analisar. Foi uma conquista dura, né? Ele está falando da conquista do voto. Né? Então, ele diz, foi uma conquista dura. Essa palavra dura é um adjetivo que ele usa para expressar o seu ponto de vista a respeito do fato que ele está abordando no texto, certo? Então, por esse motivo, que a alternativa correta é a alternativa D, certo? Vamos agora para a questão de número 8. Na questão de número 8, nós vamos trabalhar novamente aí com o descritor 19, reconhecer o efeito de sentido, só que aqui é decorrente da exploração de recursos ortográficos ou morfossintáticos. Nós falamos aqui que dentro da poesia ou dentro da música, o autor ele pode fazer uso de expressões, de repetições, para expressar melhor o sentido que ele quer traduzir ali naquele texto, certo? Então, fiquem atentos aí no texto do Sérgio Caparelli, que é Minha Bicicleta. Ele faz uso aí, né, de uma expressão. Ao longo do texto, nós vamos tentar descobrir
Qual é o sentido aí dessa expressão? Diz assim: com minha bice eu roubo a lua para enfeitar a minha rua. Com minha bice dou nó no vento e até fantasma eu espavento. Com minha bice jogo anzol no horizonte e pesco o sol. Com minha bice caio e não dói, eu sou um herói. Com minha bice eu vou a fundo pelas estradas do fim do mundo. Com minha bice. Então, vocês observaram, né, que ao longo do poema ele repete essa expressão, com minha bice. E essa repetição, ela traz um efeito de sentido dentro do poema, dentro da poesia, certo? E é esse efeito de sentido que nós vamos tentar descobrir qual é. Quando ele repete esse verso, com minha bice, né, reforça o quê? Letra A, a ideia de velocidade das brincadeiras infantis do eu do texto. Letra B, a sensação de que a bicicleta é um objeto mágico para o eu do texto. Letra C, a visão infantil do eu do texto frente aos problemas da vida. Ou letra D, a necessidade de uso da bicicleta como meio de transporte. O que é que ele está querendo reforçar? O que ele está querendo enfatizar no poema dele? Qual é a ideia principal? Vejam aí que mesmo sendo uma linguagem figurada que ele faz uso dentro do texto, nós conseguimos interpretar a ideia que ele quer passar para a gente, né? Então ele diz, com minha bice eu roubo a lua para enfeitar a minha rua. Nós sabemos que no sentido real isso não é possível. Mas qual é o sentido que o autor quer chegar para traduzir para a gente a repetição desse verso? Entre as opções que vocês têm aqui, qual seria a mais adequada? A letra B, né? A sensação de que a bicicleta é um objeto mágico para o eu do texto, né? Então, ele diz que com a bicicleta ele consegue roubar a lua, que nós sabemos que no sentido real não é possível, mas para ele a bicicleta é muito além do que um meio de transporte, certo? Ele diz que com a minha bici eu dou nó no vento, com minha bici eu jogo anzol, com minha bici eu caio e não dói, eu sou herói. Então, através dessas expressões utilizadas no texto, a gente observa que a bicicleta para ele é muito mais do que um meio de transporte comum, né? Ela adquire um sentido mágico, fantasioso, né? Então, por isso, a resposta correta é a letra B, tá bom? Ok, vamos para mais uma. Temos agora a questão de número 9. Na questão de número 9, nós vamos trabalhar com o descritor 13, que também é referente ao efeito de sentido de uma palavra ou de uma expressão, certo? Então, aqui vocês têm uma campanha publicitária, tá? E aí tem uma pessoa fantasiada aí, né, de caveira, uma imagem bem chamativa, e ele diz aqui, para usar esta fantasia, você só precisa de uns drinks antes e um carro depois. Neste carnaval, sambe, mas não dance, beba, mas não dirija depois. Então, o que nós sabemos sobre as campanhas publicitárias? Que elas pretendem atingir o público, né, de uma maneira bem objetiva. Então, tudo que ele tem para dizer para o leitor, ele diz em poucas palavras. Então, a imagem tem que ser chamativa, o texto tem que ser bem objetivo, para não restar dúvida do que a mensagem quer passar, certo? Então, aqui, através dessas curtas frases que foram utilizadas, através da imagem que nós temos aí na tela, o autor, ele passa aí uma mensagem para os leitores desse texto, certo? Mas o que eu quero saber aqui é o significado da expressão que foi utilizada no texto. Quando ele diz, neste carnaval, sambe, mas não dance. Como assim, sambe, mas não dance? O que ele quer dizer com isso? Então, aqui vocês vão marcar, né, a alternativa que representa o significado dessa expressão. Seria, letra A, divirta-se sem se expor ao perigo.
Letra B, brinque muito no carnaval. Letra C, é perigoso dirigir fantasiado. Ou letra D, é preciso beber para usar fantasia. Para a gente entender, pessoal, o significado dessa expressão, nós precisamos entender o texto todo, certo? Nós não vamos pegar só a expressão isoladamente, nós precisamos analisar o texto por completo, tá certo? Então, quando ele diz, nós temos aí a imagem da caveira, a gente já faz uma leitura que representa o quê? A morte, né? Então, essa imagem que ele colocou no anúncio, ela foi proposital, de acordo com o sentido que ele quer transmitir. Então, o texto e a imagem, eles dialogam, eles se complementam, certo? E o que diz o texto? Se você quiser usar esta fantasia, né? Se você quiser chegar nesse estágio aí de morte, você precisa de uns drinks e de um carro. Então, o que ele está dizendo? Que se você beber e dirigir, né, pode ser fatal. Aí lá na frente ele diz, neste carnaval, sambe, mas não dance. O que ele está dizendo? Que a gente precisa se divertir, mas sem se expor ao perigo. E o perigo que ele está fazendo referência no texto é exatamente da questão do consumo de bebida alcoólica antes de dirigir, certo? Então, nós vamos escolher aqui a alternativa correta, letra A. A ideia que ele quer passar é divirta-se sem se expor ao perigo, ok? Muito bem, vamos finalizar agora com a questão de número 10. Nós temos mais um texto para leitura. Vocês observaram aí que todas as questões de língua portuguesa, elas estão relacionadas a um texto, seja ele verbal, não verbal, mas tem a presença do texto. Então, nós não vamos ter questões isoladas. Todas as nossas questões, elas vão ter como referência a leitura. Então, por isso, eu bato novamente na tecla que vocês precisam reforçar a leitura em casa, né? Ler e reler várias vezes, pegar questões, outras questões, além dessas que já foram trabalhadas com vocês, para que vocês realmente consigam estar preparados no dia da prova do SAEB, tá bom? Então, nós vamos agora fazer a leitura aí da última questão, que diz, nada tanto assim. Só tenho tempo para manchetes no metrô. E o que acontece na novela, alguém me conta no corredor. Escolho os filmes que eu não vejo no elevador, pelas estrelas que eu encontro na crítica do leitor. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Só me concentro em apostilas, coisa tão normal. Leio roteiros de viagem enquanto rola o comercial. Conheço quase o mundo inteiro por cartão postal. Eu sei de quase tudo um pouco e quase tudo mal. É uma letra de uma canção, né? E aqui, o que nós vamos trabalhar nessa última questão? O descritor 11. O descritor 11, pessoal, ele tem como objetivo estabelecer relação entre causa e consequência entre as partes do texto, certo? A causa é o motivo, né? O que motivou, e a consequência é o resultado, tá certo? Então, entre esses trechos que nós temos aqui, vocês vão escolher o trecho que aponta uma consequência da falta de tempo do eu do texto. No texto ele fala da sua falta de tempo, né? Qual é a consequência dessa falta de tempo? Letra A. Só tenho tempo para as manchetes no metrô. Letra B. Só me concentro em apostilas, coisa tão normal. Letra C. Eu sei de quase tudo um pouco e quase tudo mal. Ou letra D, e tanta coisa me interessa? Em que trecho ele está apontando a consequência da sua falta de tempo? Vou voltar lá porque pode ser que tenha ficado um pouquinho confuso, tá? Ele diz que eu só tenho tempo para as manchetes no metrô. Então, ele só lê as manchetes, né, no metrô. E o que acontece na novela, ele só sabe quando alguém conta para ele, né, no corredor, né?
E aí, mais na frente, ele diz: escolho os filmes que eu não vejo no elevador, pelas estrelas que eu encontro na crítica do leitor. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Só me concentro em apostilas, coisa tão normal. Leio roteiro de viagem enquanto rolo comercial. Então, pelo que ele vai descrevendo aí ao longo da letra da música, dá para ver que a vida dele é bem corrida, né? Ele não tem muito tempo para se dedicar para as coisas que ele gostaria. E ele termina dizendo: conheço quase o mundo inteiro por cartão postal. Ele conhece apenas pelas imagens, pelas fotos. Eu sei de quase tudo um pouco e quase tudo mal. Prestem bem atenção aí nessa frase, né? Eu sei de quase tudo um pouco e quase tudo mal. Então, quando ele fala da sua falta de tempo, qual é a consequência, né? O resultado dessa falta de tempo? A frase que representa essa consequência é justamente a última frase do texto. Eu sei de quase tudo um pouco. Ele sabe um pouquinho de cada coisa, né? Porque ele lê as manchetes do jornal, mas ele lê só a manchete, não consegue ler a notícia completa. Ele ouve falar das novelas, mas ele não sabe, porque ele não assistiu, alguém que contou para ele, certo? Ele conhece o mundo inteiro, mas ele não viajou, ele não foi até lá, ele conhece apenas através de cartão postal. Então, a consequência dessa falta de tempo é: eu sei de quase tudo um pouco e quase tudo mal. Ele sabe um pouquinho de cada coisa, mas ele não sabe por completo, porque ele não vivenciou, né? Ele não teve a experiência, ele só leu ali o mínimo, ele só viu o mínimo. Por isso, a letra C é a alternativa correta, tá certo? Muito bem, fechamos aqui, né, o nosso simulado, as nossas 10 questões de hoje, encerrando esse ciclo aí de estudo, né, de aprendizado que nós tivemos aí ao longo de várias aulas. E de já eu quero agradecer a atenção de vocês, a participação de vocês, parabenizá-los, porque sei que não é fácil estar na frente de uma tela acompanhando aulas em pleno sábado, tá? Então, parabéns aos alunos que tiveram realmente esse compromisso de estar ali todos os sábados conosco, tá bom? E eu tenho certeza que nós teremos bons resultados, né, graças ao esforço de vocês, tá? Também de já quero pedir desculpas se ficou algo que não foi bem esclarecido, se ficou algo que eu não consegui traduzir ou levar até vocês, tá bom? Então, eu quero encerrar agradecendo, parabenizando, desejando boa sorte a vocês, tá bom? Na prova do SAEB, certo? Façam uma revisão, façam leituras, né, e releituras do que a gente trabalhou para que vocês consigam atingir aí um bom resultado, tá bom? E para a gente encerrar, vai ter o sorteio, né? Vamos ter o sorteio aí dos nossos premiados de hoje. Vamos lá, aluno da escola João Ribeiro, Carlos Vinícius Silva Machado, e uma aluna da escola Governador Acher, Janiele Silva Sena. Parabéns, Carlos e Janiele, tá bom? São os contemplados de hoje. Tá bom, gente? Encerro por aqui, deixo meu abraço a vocês, uma boa prova, bons estudos e até breve, tá bom? A gente se encontra. Participar do projeto Aprender Mais Codó é mais uma forma de acessar o conhecimento neste momento de pandemia. A Prefeitura de Codó, juntamente com a Secretaria de Educação, juntos, estamos lançando o programa Aprender Mais Codó. O que é esse programa? É um programa de aula de reforço aos sábados, através de lives, onde os alunos de Codó terão tirado as suas dúvidas e melhorado o seu perfil educacional. E eu peço a você, aluno de Codó, participe! Será muito importante a sua participação nessas aulas de reforços. Buscando aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem em nossa cidade, a SEMECTI, através da sua diretoria de ensino, criou o projeto Aprender Mais Codó. Ele está voltado para os alunos de 5º ou 9º ano que estarão preparados para fazer a prova do SAEB ao final do ano.
Nós, enquanto secretaria, incentivados e apoiados pelo poder público, que é através do nosso prefeito, Dr. José Francisco, iremos ofertar aulas aos sábados de português e matemática com professores efetivos da rede pública municipal, com o intuito de atingir a todos os alunos, tanto da cidade quanto do campo. E aqueles que não tiverem acesso à internet, através das lives que serão ministradas aos sábados, terão também acesso a todo o conteúdo através do nosso site, do nosso link. Não deixe de participar das nossas lives, das disciplinas de português e matemática. E você, aluno, que não tiver a oportunidade de assistir aos sábados, as aulas serão reprisadas através do canal 13 TV Liberdade. As aulas de reforço do projeto Aprender Mais Codó acontecerão todos os sábados, às 9 horas. E acontecerão através de 2 canais no YouTube. O canal Aprender Mais Codó 9º ano e o canal Aprender Mais Codó 5º ano. Então você, que é aluno do 5º ou 9º ano da Rede Pública Municipal de Codó, todo sábado tem um compromisso garantido com a Secretaria Municipal de Educação e com a sua escola, visto que sua participação e desempenho acarretará em pontuação em todas as disciplinas lá da sua escola, através do formulário de frequência que iremos disponibilizar todas as aulas no chat. Ah, e lembrando, toda a equipe da SEMEC-TI está empenhada em fazer com que o projeto aconteça da melhor forma possível. Então, enquanto você, aluno da Rede Pública Municipal, estiver assistindo às lives de reforço, todas as diretorias, coordenações e professores estarão aqui da SEMEC-TI controlando, prestando suporte técnico a todos os professores que estarão lecionando aqui nesse estúdio e a você que está aí de casa. Então não perca nenhuma aula do projeto Aprender Mais Codó, porque em todas as aulas teremos premiações. Venha você também fazer parte dessa equipe que aprende mais a cada dia.